Agora sim, física 4C. Física 4C. Receptores elétricos. Cara, olha só como é que é a figura de um receptor elétrico. Vai, reclama. É igual. Como é que tu vai saber se ele é receptor ou gerador, caramba? Se é igual. Se esse cara aqui estava gerando energia elétrica, ele estava empurrando a corrente elétrica para o lado certo, né? Ele estava colaborando com a corrente elétrica, concorda comigo? O que vai me garantir que esse cara é um receptor elétrico é que a corrente elétrica tem que ir no sentido oposto a dessa DDP. A corrente elétrica vai do mais em direção ao menos, né? Um receptor não, ele está engolindo a corrente elétrica boca abaixo. Essa DDP está empurrando a corrente elétrica no sentido oposto de onde ela vem. Ou seja, para tu reconhecer quem é gerador, quem é receptor, tu tem que saber definir qual é o sentido real, o sentido real ou convencional da corrente elétrica. Geralmente, para diferenciar a força eletromotriz dessa outra coisa que é chamada força contra-eletromotriz de maneira muito justa, a gente coloca um risquinho geralmente. Mas não quer dizer que o vestibular vai colocar aquele risquinho para tu saber, é um receptor. Pelo contrário, ele vai ocultar aquilo para que tu detecte se é um gerador ou um receptor de outra maneira. O nome desse cara, por favor. E esse aqui é um nome novo. Força contra-eletromotriz. Nome justo. Essa força, ela atua no sentido oposto do movimento dos elétrons. Atrapalha, então, a corrente elétrica. O objetivo de estudar receptores é justamente o mesmo objetivo de geradores. Conseguir descobrir uma equação que me permita calcular a tensão nos polos, ou bornes, também chamado de bornes. Peraí, deixa eu ver qual é a equação do receptor. Equação do receptor. A tensão nos polos de um receptor é igual. Vai haver uma queda de tensão aqui nessa região chamada força eletromotriz. Tensão essa, energia essa que vai ser convertida em alguma coisa útil, por exemplo, o movimento de um motor elétrico. Mas além dessa perda de energia, tem mais uma perda de energia aqui. Como é que se calcula uma perda de energia em um resistor R percorrido por uma corrente I? R vezes I. Então a queda de tensão total nos polos é a soma da força contra-eletromotriz com R vezes I. Antes eu tinha geração e tinha perda, tá vendo? Agora eu tenho perda e tenho perda. Deixa eu ver que tu não bota menos e menos então. Eventualmente, nós vamos percorrer um circuito elétrico no sentido oposto da corrente elétrica. Às vezes no a favor, às vezes no sentido oposto. Então, se daqui para cá eu tenho uma perda de energia elétrica, daqui para cá eu tenho um ganho de energia, né? Por isso que não vamos colocar o menos ali. Mas é importante que tu saiba que essa tensão nos polos do receptor representa uma perda de energia quando eu estou percorrendo o circuito a favor da corrente. Afinal, ele está recebendo energia, né? Da mesma forma que eu fiz para gerador, além de escrever a equação, eu quero fazer o gráfico dessa equação. Que cara vai ter o gráfico dessa equação, gente? Reta ou parábola? Reta porque é uma equação de crescente ou decrescente? E quando o I é zero, qual vai ser a tensão? A própria força contra-eletromotriz, né? E aí, à medida que a corrente aumenta, aumenta a perda de energia, por isso que a reta vai crescendo. O que será que significa esse ângulo, né? A tangente desse ângulo, aliás. Então, esse gráfico que eu fiz chama-se o quê? Curva característica. Curva característica. Vamos dar uma olhada no que significa esse ângulo aí? Eu poderia pegar um certo ponto aqui da curva, onde existe uma certa corrente elétrica I e uma certa tensão elétrica V. O que é tangente daquele ângulo alfa? É o cateto. Concordas que é V menos E'? Esse tamanho aqui?
né? Esse número menos esse, né? Sobre o cateto, que é o próprio I. Eu posso pegar esse E, mais passa para o outro lado, menos. Então V menos E é o próprio R vezes I, né? Substituindo em cima, então, R vezes I dividido por I, corta I com I, provei matematicamente que a tangente do ângulo alfa que o gráfico faz com a horizontal também continua sendo a resistência interna. Olha que legal. Então não importa se é curva de gerador ou curva de receptor, a tangente do ângulo é a resistência interna. Se acontecer isso com o gráfico, ó, resistência interna aumentou ou diminuiu? De novo, câmera lenta. Está aumentando porque o ângulo está aumentando. E agora? O que aconteceu? Zerou. Então o receptor ideal, aquele que não possui resistência interna, que não existe na prática, a curva característica dele ficaria uma reta horizontal, assim como o gerador ideal. Da mesma forma que nós fizemos nos geradores, eu quero saber a potência tal, a potência tal, a potência tal. Vão ter 3 potências para se calcular em um receptor. Só que não faz sentido chamar uma delas de potência gerada, né? Ele não está gerando porcaria nenhuma, ele está consumindo. Então a primeira potência vai ganhar um nome diferente. Potência consumida. As outras vão ter o mesmo nome. Potência útil e potência dissipada. Onde é que está havendo o consumo de energia? Fala, meu. Pode ter um gerador e um receptor junto. Vai ter. Já. Depois que eu terminar essa revisão, já vou mostrar um junto com o outro. Ótima pergunta. Fala. Potência Consumida. Consumida. Isso. Consumida. Letrinha bonita, não? E aí, galera, onde é que está consumindo energia? Será que a energia que eu consumo num motor elétrico, ela está ocorrendo na força contra a eletromotriz, nos polos ou na resistência interna? Tem um motor elétrico, ligado na tomada, ele começa a funcionar. O que será que eu pago? Eu pago só o que a força contra a eletromotriz aproveita? Eu pago só o que está sendo perdido por calor na resistência interna? Ou eu pago tudo que a tomada está... Tudo, né? Botei na tomada e está consumindo, né? Ou seja, o consumo de energia ocorre nos polos. E como a gente está chamando de V a tensão nos polos, a potência consumida, eu vou pegar o P igual a V vezes I e vou usar diretamente. Sendo que tu tem que estar consciente que esse V é a tensão aonde? Aonde? Tensão nos polos. Dessa tensão consumida, qual parte que eu aproveito para gerar movimento? A que está ocorrendo na força contra a eletromotriz ou na resistência interna? É, porque a resistência interna só aquece. Eu não comprei um motor para ele ficar quente. Eu comprei um motor para ele girar. Então a potência útil é na força contra a eletromotriz. Por isso que em vez de V vezes I, vai ser força contra a eletromotriz vezes I. A potência dissipada, como já era de se esperar, é aquela que está ocorrendo na resistência interna. RI ao quadrado. Fala, amigo. Então o objeto que mais aproveita a energia jogada nele é tipo aquela churrasqueira que esquenta. Quando tu joga energia, ela esquenta. Tu vê, né? O aparelho elétrico, a parte ruim dele é quando ele tem resistência elétrica e eu não quero que ele esquente. Porque sempre que há resistência elétrica e corrente elétrica percorrer este resistor, que tem resistência, sempre vai haver aquecimento. Se o objetivo do meu aparelho é aquecer, que bom então, né? Então realmente os aparelhos que aquecem por eletricidade, eles têm um alto rendimento. Se tu for olhar lá no chuveiro elétrico, né, tu vai ver que ele é classe A comparado com chuveiro a gás, comparado com outros tipos de chuveiro. Ó, o que eu estou querendo te dizer é que se tu pega uma certa energia química no gás e vai aquecer água com um aquecedor a gás, tu não vai conseguir converter tanta energia química armazenada no gás em energia térmica
quanto comparando energia elétrica em energia térmica. Então tu vê, mesmo comparado com energia solar, a galera recomenda que instale aquecimento elétrico em casa de água. Mas como, professor? O sol é de graça? Mas o problema é o custo desse aquecedor solar, né? O custo desse aquecedor solar é tão alto que tu tem que usar ele durante muitos anos sem dar pau nenhum no sistema para compensar o gasto de energia elétrica que tu vai deixar de ter. Então tu vê, se um dia tu quiser botar aquecedor solar na tua casa, tu tem que fazer a conta. Quanto vai me custar o investimento para aquecedor solar? Ah, vai custar 20 mil. Quantas horas de banho eu posso tomar, certo? Com energia elétrica, para valer a pena o investimento? Porque se o teu aquecedor solar der pau antes de ter tomado os tais banhos com energia elétrica, né? Tu vai ter que reformar o teu sistema de aquecedor solar, aí a tua economia foi embora, né? Claro que nós temos que pensar na parte ecológica também, né? Em compensação, o teu banho é mais ecológico do que o banho dos outros. Mas não é pior, tipo, a força? Tipo, a potência do chuveiro? Tu diz pra... É o que eu digo, né? É porque de repente a gente não escolheu o chuveiro certo. Se tu vai numa loja especializada, hoje no mercado tem mais de 50 tipos de chuveiro elétrico. E alguns são fodásticos. Alguns são foda de... Entendeu? Tu porta forte demais. Os que a gente compra normalmente na nossa casa não é tão, porque aí tu paga ali 100 e poucos, 200 pila, já é um chuveirinho bom, já dá pra tomar um banho legal. Mas tem uns que passa ali de 7 mil, 8 mil watts, que é os melhorzinhos clássicos, para 10 mil, 15 mil watts. Esses chuveiros elétricos, geralmente, eles nem ficam em cima da cabeça do cara. Eles ficam ali embaixo, perto da torneira, e vai só uma mangueira dele até lá em cima. Então é um chuveiro já de um nível maior. Ou seja, não tem problema tu investir um pouco mais num chuveiro e pegar um chuveiro elétrico foda. Mas depende também de, tipo, qual é o teu andar, né? Tipo, se tu vai em apartamento. Olha, eu vou te confessar que se tu tá no último andar, como a caixa d'água tá com uma pequena altura em relação, né? Tu vai ter problema de fazer passar uma pressão boa por aquele chuveiro. Mas isso geralmente é também em função do chuveiro ser fraco. Quando o chuveiro é fraco, para não passar muita água pelo chuveiro, o fabricante manda junto ele chama de redutor de pressão. É uma coisa que deixa o cano mais fino, uma arruelinha de borracha. O ideal é tu comprar um chuveiro mais forte e não precisar instalar aquele redutor de pressão. Aí mesmo nos andares superiores tu vai ter uma pressão boa de água. Outra opção é comprar uma bombinha pressurizadora. Então tem uma bombinha ali que tu compra que é pressurizadora. Na hora que tu abre o chuveiro, ela liga e joga com mais força a água. Também teria essa saída. Mas eu te confesso que nos sistemas convencionais tu vai conseguir uma temperatura e uma pressão de água melhor em chuveiro a gás ou aquecedor solar do que no chuveiro elétrico convencional. Certo? Então tem a galera que toma banho de chuveiro a gás, né? E os réis mortais que tomam banho de chuveiro elétrico, como eu. Mas o meu, pelo menos, ele é grandinho, ele é maiorzinho, assim, mas ainda quero mudar, quero botar um daqueles foda. Porque banho bom, né, cara? Aquele que tu abre, faz uma massagem nas costas, né? Aquele é bom. Ô, galerinha, vamos fazer uma comparação entre as fórmulas das potências no receptor e no gerador? Dá uma olhada, cara. Olha a fórmula da potência consumida e olha a fórmula da potência útil. E olha a fórmula da potência gerada e da potência útil. Parece que trocaram de lugar, né? Certo? Porém, a potência dissipada é a mesma. Se existe a conservação de energia, como nós sabemos, que equação eu posso escrever entre essas três potências? A potência consumida, que é a potência total, é a útil, aquilo que eu aproveito, mais aquela que eu perco, infelizmente, pelo aquecimento. Conservação de energia. Nada demais. Rendimento. A ideia de rendimento é lucro sobre investimento, não é isso? Qual é o lucro que eu espero de um receptor? Potência consumida, potência útil, potência dissipada? Claro. E o investimento que eu fiz? É tudo que ele está consumindo. Como a potência útil é E' vezes I e a potência consumida é V vezes I, corta I com I, o rendimento ficou força contra eletromotriz sobre tensão nos polos. Compara com o rendimento do gerador. Ó. Era tensão nos polos sobre força eletromotriz, né? Foi o comentário que a colega falou ali, ela percebeu que a fórmula estava diferente.
achou estranho é porque na verdade era a revisão da aula passada e agora sim é a aula nova. Que aula é essa, gente? 4C, aula 10. Nas outras matérias que a gente já viu, né? Às vezes a gente faz 2 aulas em uma, né? Aqui foi o contrário, tá dando quase 2 aulas para uma só, porque a gente revisou quase desde o começo. Então não se espantem não. Faltou falar o quê? Potência máxima não faz sentido, porque quanto maior a corrente, maior a potência, então ela tende ao infinito. Rendimento, falei do ângulo, falei das equações. A gente poderia fazer uma associação de receptores, mas a ideia vai ser absolutamente a mesma dos geradores. Em série, tu soma as resistências internas e soma as forças contra a eletromotriz. Em paralelo, a força contra a eletromotriz é a mesma e as resistências internas ficam divididas pelo número de receptores acoplados. Então eu acho que para não deixar a coisa ficar muito, né, eu vomitei muita coisa em cima de vocês em pouco tempo, eu acho que o mais legal é a gente já arriscar algumas questõezinhas. É isso. Agora, nesse exato momento, arrisquem questões da página, minha mãe mandou 3 e 4, são as páginas dessa aula de hoje. Aula 10 da Física 4C. 3 e 4 é a tarefa mínima. Começa agora, meu querido. Faz algumas da 3, faz algumas da 4, que tá fresquinho na tua mente. Fica à vontade, meu amor. E aí, a gente consegue fixar um pouco dessa loucura toda que eu te contei. Vamos que vamos, meus queridos. E depois já vamos, de repente, no finalzinho da aula, eu vou conectar um gerador com um receptor pra gente reconhecer quem é quem, aprender a olhar esses detalhes aí. Vamos que vamos.